Oi gente, aqui é a Mi do blog recantodami.com e hoje eu trago para vocês um vídeo sobre a minha retrospectiva de leituras do ano de 2013. Eu sei que esse vídeo tá super atrasado, que eu já deveria ter feito ele antes, já deveria ter posto ele no blog antes, mas até o Júnior falou ainda dá tempo, a gente ainda tá no dia 31, ele ainda não acabou, o ano de 2013 ainda não acabou, então eu quero trazer esse vídeo rapidinho pra vocês. Ele vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, porque ele realmente vai falar sobre todos os livros que eu li em 2013. Assim, ó, eu quero deixar uma coisa bem clara. A minha intenção com esse vídeo é pontuar pra vocês cada livro que eu li em cada mês e colocar, tipo, quais foram os melhores de cada mês, tá? Esse critério que eu vou estabelecer do melhor livro é um critério extremamente pessoal, não é a respeito de técnicas do livro, tipo técnicas de escrita, este livro teve uma narrativa assim, ou ele teve alguma coisa assado. Não, eu sou leiga no assunto, eu não sou crítica literária, eu não estudei letras, etc. Então vai ser assim, o livro que arrebatou o meu coração, o livro que realmente mexeu comigo de alguma forma, que fez a diferença na minha vida. Então vai ser esse critério que eu vou utilizar para dizer quais foram os melhores livros de 2013 para mim em cada mês, ok? Quero deixar isso bem claro, cada um tem o seu gosto, vocês não são obrigados a concordar comigo, e depois deixem nos comentários que eu vou achar bem interessante saber quais foram os melhores livros que vocês leram em 2013. Então vamos começar. Eu fiz uma listinha aqui para não me perder, porque é muita informação. E antes eu vou passar alguns dados para vocês, tá? 2013, para mim, quando começou, eu tinha a ideia de que talvez eu fosse conseguir ler 30 livros. Eu nunca tinha lido tantos livros em um só ano, desculpa. Então eu imaginei assim, vou ler uns 30 e poucos. Ok, todo mundo sabe que quem tem Scooby vai adicionando livros na meta, adicionando, aquela meta vai ficando totalmente sem noção, totalmente ilusória, que são números que eu nunca ia conseguir atingir. Quando eu li os meus 30 e poucos, uau, que legal, consegui. Bom, vamos tentar então ir para 50. 50 pra mim já era algo muito, muito alto. Fui lá, tentei. Cheguei em outubro, eu acho que eu tinha lido 50 e poucos livros, agora eu não me recordo. Deixa eu ver, acho que eu anotei aqui. Deixa eu ver onde é que eu botei. Quando eu estava em outubro, eu tinha lido 56 livros. E daí eu pensei assim, bom, quantos livros será que eu vou conseguir ler até o final do ano? E então eu fiz uma aposta, digamos assim, com a Sara Berti e com a Cris Aldi, do blog Todas as Coisas do Meu Mundo. Porque a Sara é uma comedora de livros, ela é uma traça, literalmente, que ela queria ler muito. E ela queria atingir 80 livros, se não me engano. E faltava 18 livros para ela cumprir essa meta. Então a Cris falou, bom, então façam assim, adicionem 18 livros na meta de cada uma de vocês, e quem ganhar a aposta, eu dou um livro de presente. Eu disse, uau, extremamente tentador, né? Então a Sara, em outubro, tava com 62 livros, e mais 18 dava 80, eu tava com 56 livros, mais 18 dava 74, e assim nós fomos, nós duas disputando pra ver quem que ia conseguir chegar. Em dezembro, eu achei que a meta fosse 70 e eu achei que eu já tinha ganhado. Daí eu vi que não, que era 74, faltavam 4 livros e faltavam 6 livros pra Sara. E nós lá lendo, e daí daqui a pouco eu falei pra Sara, vai verificar teu Scooby, ver se não esqueceu de marcar algum, e batata. Nisso ela pegou e completou os 80 livros e acabou cumprindo o desafio. Mas ainda assim, mesmo não tendo ganhado o desafio, eu consegui bater minha meta. Eu consegui ler 75 livros no ano de 2013. Então eu fechei a minha meta de 2013 com O Amor Inteiro, da Maribel Azevedo, fechando então os meus 74 livros, e eu ainda tive tempo de ler Anjos à Mesa, da Debbie Macomber, que eu terminei ontem, se não me engano, que foi dia 30 de dezembro. Hoje é dia 31 de dezembro, eu até comecei a ler um livro, mas eu não vou contar ele como livro de 2013, porque eu com certeza não vou conseguir terminar de ler ele hoje, tá? Então, em 2013 foram 75 livros lidos. Destes 75 livros, 43 foram em e-book e 32 foram em formato físico. Ou seja, para vocês verem o quanto eu estou viciada em e-book e o quanto o e-book realmente tem feito diferença na minha vida, porque foram muitos livros lidos em e-book. Destes 75 livros, 19 livros que eu li foram da Editora Intrínseca, que é a parceira do blog. Então eu fiz uma parceria com a Editora Intrínseca, se não me engano foi em março de 2013. Então de março pra cá eu li 19 livros deles. Infelizmente não dá pra ler mais livros, não porque eu não queira, mas porque a Intrínseca tem uma política de que nós só podemos solicitar um livro
E daí, então, nós recebemos esse livro e somente depois que este livro está lido e resenhado no blog, nós podemos solicitar... Meu Deus, explodiu um rojão. Agora que é ano novo, né, vai ser aquela confusão. Só depois de lido e resenhado que nós podemos fazer a solicitação de um outro livro. O problema é que nisso leva mais de uma semana, 10 dias de trâmites de correio. Então, realmente, tipo, de 4 livros, vamos supor que eles lançam por mês, eu acabo conseguindo ler 2, porque até esperar o livro chegar, ler, resenhar, e esperar de novo o livro chegar, ler e resenhar, acaba demorando muito. Voltando, destes 75 livros lidos, 16 livros deles foram nacionais. Ok, é uma média baixa, considerando os 75 livros lidos, mas é uma média alta, considerando que eu nunca fui fã de livros nacionais, nunca gostei de ler livros nacionais, sempre tive um grande preconceito, e agora em 2013 esse meu preconceito foi por água abaixo, porque eu tive gratas surpresas de ler muitos livros realmente bons e de qualidade, e isso me deixou muito feliz e fez com que eu fizesse uma meta muito maior para 2014 de ler muito mais livros nacionais. Então isso é um ganho bem interessante. Vamos começar então pela minha lista de livros. Em janeiro eu li 6 livros, dentre eles Marina, do Carlos Ruiz Zafón, Noite das Garotas, da Aline Cronin, que é o spin-off, que se não me engano é o 0,5 da série Garota Ama Garoto, As Mentiras que os Homens Contam, de Luiz Fernando Veríssimo, Obrigado por Existir, do Bradley Trevor Grieve, Morte Súbita, da J.K. Rowling e Belo Desastre, da Jamie Maguire. Então foram 6 livros, tá? Lembrando que todos os livros que eu vou citar aqui foram resenhados no blog. Vocês poderão ir no blog, tem um mecanismo de busca, vocês podem digitar o nome do livro que vocês procuram para ler a resenha escrita, para ter mais detalhes a respeito do livro. Na minha lista de 75 livros, tem apenas 2 livros que eu não resenhei e não pretendo resenhar, tá? Depois eu explico pra vocês, porque foram livros nacionais que eu li, foram livros que particularmente eu não gostei. Então, por não ter absolutamente nada positivo para falar sobre os livros, eu entrei em comum acordo com as autoras de que a minha intenção também não é denegrir a imagem delas, também não é desestimular a leitura dos livros. Resolvi ficar quieta e eu achei a forma mais ética de tratar sobre o assunto. Então, desses 75 livros, apenas 73 estão ou vão ser resenhados, porque os últimos todos que eu li em dezembro, alguns deles ainda não foram pro blog, mas vão ir agora no início de janeiro. Então, destes 6 livros que eu li em janeiro, o que eu escolhi, o meu preferido, foi Morte Súbita, da J.K. Rowling. Explico pelo seguinte, eu sei que Morte Súbita foi um livro extremamente criticado na blogosfera, é aquele estilo ame ou odeie, teve muita gente defendendo, teve muita gente caindo em cima, teve muitos fãs de Harry Potter esperando alguma coisa do Morte Súbita que remetesse à narrativa ou à história de Harry Potter, o que não tem, porque Morte Súbita é um livro extremamente adulto, é um livro que fala de dramas muito profundos, desde discussões políticas, traição, assassinato, prostituição, drogas, pedofilia, etc. Então é um livro extremamente adulto, em que toda essa história gira num contexto micro, né? Porque fala sobre uma cidade do interior, então é uma região muito pequena em que tudo isso acontece. E eu achei o livro extremamente inteligente, bem escrito, porque ele tem mais de 20 protagonistas, tem muitos personagens extremamente bem criados, em que cada uma das histórias deles estão interligadas, então parece uma teia de aranha que a J.K. vai tecendo e vai fechando todas as pontas até chegar ao final. Eu achei Morte Súbita extremamente brilhante. Então, dos meus 6 livros lidos em janeiro, a minha escolha vai para Morte Súbita, da J.K. Rowling. Fevereiro, eu li 5 livros, foram um pouco menos. Eu li A Linhagem, da Camila Dornas, Como se Livrar de um Vampiro Apaixonado, da Beth Fantasy, que na verdade foi uma releitura, foi a 3ª vez que eu li ele. O Casamento, da Beth Fantasy, que novamente uma releitura, a 2ª vez que eu li ele. The Walking Dead, Ascensão do Governador, de Robert Kirkman e Jay Bonanzinga. E li Presságio, Assassinato da Freira Nua, do Leonardo Barros. Tanto A Linhagem quanto Presságio são livros nacionais de parceiros do blog. Destes 5 livros, o melhor que eu escolhi, na minha opinião, foi The Walking Dead, Ascensão do Governador. Explico por que escolhi esse livro. Ele foi um livro que me marcou bastante. Primeiro, eu sou fã da série, gosto bastante, não imaginava que eu fosse esperar no livro. Eu fiquei muito preocupada de se seria muita morte, se seria uma história vazia, se seria uma história meramente repetição do seriado.
E a leitura acabou me surpreendendo bastante, porque apesar dela ser realmente, sim, muito sanguinolenta, muito violenta, muito cheia de morte, a leitura me prendeu tanto. Eu consegui me envolver tanto com a leitura, assim, ó, desde cenas de que estão explodindo literalmente miolos, a machadadas e coisas assim, parecia que eu escutava os sons. O texto foi tão bem escrito que eu conseguia ter todas essas sensações que os personagens tinham e aquilo me marcou, assim, profundamente. Além do que, essa história do The Walking Dead, ele conta a vida do governador, que são coisas que não aparecem no seriado. Então, na verdade, são informações extras que eu não tinha nem ideia e aquilo tudo me surpreendeu tremendamente e eu fiquei, assim, realmente bem seduzida pela história. Eu gostei bastante, ainda não tive a oportunidade de ler o segundo livro. Já me falaram muito das HQs, que são muito boas, mas também não li. Então, desses livros todos, o que realmente me chamou mais atenção, que me surpreendeu, que me envolveu tremendamente foi The Walking Dead, A Ascensão do Governador. Vamos lá. Março, eu li 4 livros, foi um mês realmente de poucas leituras. Eu li Garota Exemplar, da Gillian Flynn, que foi o primeiro livro. Não, acho que ainda não era, não, ainda não tinha sido parceira da Intrínseca. Foi um livro que eu li logo antes de fazer parceria, mas foi o primeiro livro da Gillian Flynn, que é um thriller psicológico, fazia muito tempo que eu não lia nada desse gênero. A Culpa das Estrelas, do John Green, e o Teorema Catherine, do John Green também. Ainda não era parceira da Intrínseca, porque esses 2 livros eu li em e-book. Foi a primeira vez que eu li sobre o John Green, então eu realmente descobri o John Green em março, apesar de já ter ouvido falar dele há muitos meses antes, mas eu não estava dando chance aos livros porque eu achava que ele fosse ser extremamente comercial e eu não confio muito nessas grandes surpresas literárias em que todo mundo cai em cima. Oh, meu Deus, ele é o máximo, eu fico sempre com o pé atrás desconfiando, então eu realmente demorei para dar chance para ele. Eu comecei lendo A Culpa das Estrelas, gostei, daí fui ler o Teorema Catherine e gostei mais ainda. E acabei descobrindo e me apaixonando pelo John. E o 4º livro que eu li em março foi A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, da Jennifer E. Smith, que é um livro que também estava sendo bastante esperado e que, infelizmente, eu não gostei, ele não serviu pra mim. Então, desses 4 livros, para mim, de março, o melhor foi A Garota Exemplar. Garota Exemplar foi um livro, assim, que simplesmente me conquistou desde as primeiras páginas, porque ele é um livro que te prende, pelo menos a mim me prendeu bastante. Ele é dividido em 3 partes, então na primeira parte nós temos toda a visão do diário da Amy, em que ela vai falando sobre o relacionamento dela, sobre o casamento, sobre o que ela espera do marido, sobre as coisas que estão acontecendo. Então, como ele é um thriller policial, o que acontece? A Amy some e todo mundo desconfia que o marido dela é que matou ela. Então a gente realmente é enganada por toda aquela situação. E daí na segunda parte, em que toda a história, toda a trama se revela, tu fica assim, meu Deus, genial, genial, genial. Primeiro porque Garota Exemplar trata muito sobre a relação amorosa, que é uma coisa que eu acho muito, muito importante de ser discutida, que é, digamos, a ideia de que existe uma garota exemplar, que é a garota dos sonhos de qualquer homem, e que na verdade ela não existe, entendeu? Então, assim, eu achei o livro muito sensacional, e sem contar no thriller policial, que é extremamente eletrizante do início ao fim. Ele vai virar filme, ele já tá sendo filmado, vai ser o Ben Affleck que vai interpretar o protagonista. Eu tô muito, muito interessada em ver como que ele vai ser feito, e se ele realmente vai ser tão bom quanto o livro. Espero que não estraguem o filme. Então, a minha escolha de março é Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Em abril, eu li 10 livros. Então, foi um mês muito mais produtivo nesse sentido. Eu li Contos de uma Fada Nascente das Montanhas, da Letícia Black, que é um livro nacional também, de autora parceira do blog. Os Segredos de Landara, da Bruna Camporese, outro livro nacional, que foi da primeira parceira do blog, da primeira autora que acreditou no Recanto da Mi para fazer parceria. Agradeço muito a Bruna, nunca vou esquecer deste momento tão importante para o blog. Eu li O Noivo da Melhor Amiga, da Emily Giffin, que foi a primeira vez que eu li algo da Emily Giffin. Então, eu também já tinha ouvido muito falar dela, a respeito, né, do gênero literário chiclete, que eu amo de paixão. E eu resolvi, então, começar pelo Noivo da Melhor Amiga, da minha melhor amiga. Gostei bastante. Depois que li, resolvi ler Presentes da Vida, da Emily Giffin, que é a continuação de O Noivo da Minha Melhor Amiga, para então descobrir o que ia acontecer com a história da Darcy, né, da Darcy do Ethan. Depois disso, eu li Pandemônio, da Lauren Oliver.
Aqui eu já era parceira da Intrínseca, então este foi meu primeiro livro recebido, solicitado e recebido pela editora. Um livro que eu tava esperando ansiosamente, porque em dezembro de 2012 eu li Delírio, da Lauren Oliver, que é o primeiro livro da distopia e da trilogia Delírio. E eu tava extremamente ansiosa para ler Pandemônio, a continuação. Então, assim que foi lançado pela editora, eu fiquei super feliz e corri para solicitar ele. Inclusive, eu ganhei junto um botãozinho, coisa mais fofa. E Pandemônio realmente foi tão bom quanto Delírio, mas com uma narrativa extremamente diferente, com outro ritmo, mas eu gostei bastante. Depois que eu li Pandemônio, eu descobri que a trilogia Delírio tem também 3 spin-off, que infelizmente ainda não foram trazidos para o Brasil, e a Intrínseca não tem previsão de traduzir esses spin-off, que são 3, que é Annabelle, que é o livro 05, Hannah, que é o livro 1,5, e Raven, que é o livro 2,5. O Raven eu ainda não li, que eu deixei para ler depois de Requiem, que vai ser o 3º livro da trilogia. Mas em abril eu resolvi ler então Annabelle e resolvi ler Anna, da Lauren Oliver. Annabelle conta a história da mãe da protagonista, e Hannah conta a história da amiga da protagonista, que é a Hannah. E esse livro me impressionou bastante por a gente descobrir uma coisa que aconteceu que eu fiquei extremamente irada. Depois eu li A Vez da Minha Vida, de Cecília Herne, também meu primeiro livro lido da autora. Eu gostei demais, porque a Cecília, além de ter uma narrativa extremamente doce, delicada, bem-humorada, ela sempre consegue inserir nos textos dela grandes lições de moral e lições de vida que nos fazem refletir acerca das nossas próprias escolhas, das nossas próprias condutas. Apesar de ainda não ter lido nenhum outro livro dela, mesmo querendo ler PS Eu Te Amo e O Presente, ou então Livro do Amanhã, por exemplo, eu leio muitas resenhas a respeito dos livros dela e eu noto isso como um padrão dela inserir lições de moral nos textos. E eu acho isso muito interessante. Eu gosto muito de ler histórias que tenham alguma lição que realmente mexam com a nossa vida. Depois eu li A Lista dos Meus Desejos, de Gregor Delacour, ou Delacour, não sei como é que fala porque é em francês. Esse livro eu tinha visto no Scooby e eu me apaixonei pela capa dele, então eu fui atrás do e-book, mas infelizmente foi um pouco decepcionante pra mim, porque não era o tipo de livro que eu esperava. Eu não sei se meu problema foi em relação a ele ser francês, situado numa região da França, com costumes e com uma história totalmente diferente da qual eu tô acostumada a me ambientar, ou se é porque tratava de protagonistas muito mais velhos, que eu também achei assim um texto velho demais, eu não consegui me identificar, mas ele infelizmente não serviu pra mim. E o último livro que eu li foi Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, que também foi meu primeiro livro da autora e me arrebatou e eu me apaixonei demais. Eu quero muito ler os outros livros da Jojo. Eu tenho aqui A Casa das Marés e eu quero ler A Última Carta de Amor também. E a Jojo agora em janeiro vai estar lançando pela Intrínseca um novo livro que eu tô ansiosa esperando, porque depois da narrativa de Como Eu Era Antes de Você, eu já me apaixonei pela autora. O melhor livro, então, de abril é óbvio que vai ser Como Eu Era Antes de Você, que é um livro que eu chorei litros de lágrima. Eu acho que eu só não chorei tanto quanto eu chorei em A Menina que Roubava Livros, do Marcos Zuzak, mas eu acho que se eu pudesse classificar, ele seria o 2º lugar da lista, assim, dos que eu mais chorei na vida. É um livro que mexeu profundamente comigo, eu fiquei com uma ressaca literária absurda, eu fiquei acho que uns 3, 4 dias só pensando na história, sem conseguir digerir, sem conseguir ler e me render a uma outra história, porque ele realmente me arrebatou. E eu fiquei até o final, assim, rezando: Jojo, faça algo diferente, Jojo, modifique esse final. Mas ao mesmo tempo eu entendi o autor e eu sabia que não poderia ter sido diferente. Ele realmente é um livro que eu vou recomendar para o resto da vida, para qualquer leitor, porque ele é um livro extremamente emocionante, que toca a nossa vida e faz com que a gente enxergue as coisas diferentes. Em maio, eu li 6 livros. Eu li A Síndrome E, de Frank Tillies, também da Intrínseca, de parceria. Eu li 72 Horas para Morrer, do Ricardo Ragazzo, um outro autor parceiro do blog, um livro nacional. Li Extraordinário, da RJ Palácio, que era um livro que eu tava esperando bastante, que na verdade, se não me engano, ele foi lançado acho que em janeiro ou em fevereiro. E eu lembro que a minha mãe comprou pra mim pra venda, que eu tava super ansiosa pra ler. E no fim, eu tinha muito receio de que ele me impactasse de tal forma, e talvez de uma forma negativa, que eu fui esperando, empurrando com a barriga. Eu disse, não, eu leio mais pra frente, e acabei lendo então em maio. Li também A Seleção e A Elite e O Príncipe de Kiera Cass, que eram livros que eu não dava nada. Apesar de ser do gênero distópico e de eu ter descoberto que eu gosto de distopia,
Eu achava que a seleção ia ser uma coisa assim, muito água com açúcar, muito princesinha, muito contos de fada, e que não ia me interessar. Mas eu tenho uma amiga, que é a Tati Borges, que ela ama esses livros e ela me apurrinhava tanto para que eu lesse, que eu disse, tá, ok, vou me render. Então eu acabei lendo numa sequência a Seleção, depois o Príncipe, que é o livro 1,5, e depois a Elite. E realmente, assim, me impressionei porque é uma leitura realmente doce, é um romance, é uma distopia, mas ela é tão envolvente, ela é tão delicada, ela é engraçada, ela te prende, que é impossível não se apaixonar por esses livros. Agora em fevereiro, se não me engano, vai sair mais 2 spin-off, que a Kiara Cass está fazendo, um sobre o Aspen e outro, se não me engano, sobre a relação do Aspen com o Maxon. Vai ter alguma coisa em relação ao guarda e ao príncipe, e depois, se não me engano, acho que vai ser maio, que vai vir The One, que é a escolhida, que vai ser então o desfecho da trilogia, que tá todo mundo ansioso esperando para ver afinal o que a Indecisa da América vai decidir e quem vai ser a escolhida do Príncipe Maxon. Então estamos bem ansiosos. E o meu livro escolhido como o melhor do mês de maio é Extraordinário, da RJ Palácio. Não poderia ser diferente, porque Extraordinário é extraordinário, sendo bem redundante. Ele é um livro escrito teoricamente por um menino de 10 anos, que é o Old, que ele tem um grave problema de deformidade facial em razão de 2 doenças genéticas que ele herdou dos pais dele, e isso fez com que ele tivesse inúmeros problemas de saúde e inúmeros problemas sociais por questão de preconceito de outras pessoas. Então ele é praticamente recluso dentro de casa em razão disso, ele não sai muito porque ele é alvo de piada, ele é alvo de aponta-dedo, de gente falando, alvo de gritos de crianças que se assustam com a aparência dele. Mas ele tem a sorte de ter nascido numa família extremamente amorosa, que ama ele de paixão, independente da aparência dele, porque ele é um menino incrível. E chegou a idade dele frequentar a escola pela primeira vez, e isso vai ser um grande desafio para ele, de saber lidar não só com os ensinamentos escolares, que por si só já são grandes desafios, de te adaptar a uma nova rotina, de te adaptar a estudos mais complexos, mais aprofundados, como a própria rotina de colégio em relação a outras crianças, porque a gente sabe que as crianças podem ser sim muito maldosas, sim muito malvadas, ainda mais numa época em que o bullying está imperando. Então realmente ele é um menino que ele tem que matar um leão por dia, e essa força de vida que ele tem, essa garra, é uma coisa que realmente mexe com a gente e faz com que a gente enxergue pelos olhos dele e pelos olhos de todos os outros personagens que fazem parte da vida dele, de como é ser Old. E eu acho que isso é um livro que é obrigatório para todas as pessoas de todas as idades lerem e ver se cai a ficha, sabe? De que realmente o mais importante é o nosso conteúdo, é quem nós somos por dentro, e não uma mera aparência, um rostinho bonito. Então a minha leitura, meu melhor livro escolhido para maio é Extraordinário, da RJ Palácio. Vamos então agora para junho. Junho eu li 5 livros, que foram Dizem por Aí, da Jill Mansell, O Futuro de Nós Dois, de Jay Asher e Caroline Meckler, O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman, O Diário de Susana para Nicholas, do James Patterson, Os 90 Dias de Genevieve, da Lucinda Garrington, que é um romance erótico. Estes foram 5 livros. Curiosamente, no mês de junho, todos estes 5 livros foram de autores que eu nunca tinha lido. Então, todos foram autores novos para mim, em que eu descobri a narrativa deles. Foi muito difícil escolher o melhor de junho, porque eu amei O Futuro de Nós Dois. Ele é um infanto juvenil, um jovem adulto, digamos assim, muito interessante, com uma sacada extraordinária, além de ter sido escrito a 4 mãos, na verdade, por coautoria do Jay Asher e da Caroline Meckler, e foi a primeira vez que eu li um livro de coautoria, e ele é tão bem escrito em que a gente não vê a diferença da narrativa, é tudo extremamente fundido, então a gente não sabe o que cada um escreveu, porque realmente é coeso e equilibrado o texto deles. E além da história ser extremamente bem tramada, porque ele fala sobre o futuro, ele fala sobre o passado, ele fala sobre as expectativas, sobre as inseguranças das escolhas da nossa vida. O Oceano no Fim do Caminho foi um livro que mexeu tremendamente comigo, porque além dele ter uma narrativa extremamente metafórica e abstrata, ele foi feito de presente. O Neil Gaiman escreveu de presente para a esposa dele, para Amanda. Então, o Oceano no Fim do Caminho, ele já é uma preciosidade por si só.
mas ele tem uma história concreta por trás de como ele foi feito, do porquê ele foi feito, e na minha opinião isso enriqueceu tremendamente o livro e deu um toque ainda muito mais especial e muito mais simbólico à história. Então foi realmente uma história que mexeu muito comigo. Ele é um livro finíssimo, a capa é divina, a intrínseca arrasou na edição, e eu fiquei na dúvida também, né, de quem que eu escolho. Mas a minha escolha foi o Diário de Susana para Nicholas, do James Patterson, porque esse livro também me fez chorar muito. Ele é um livro que ele me surpreendeu no final, eu não imaginei que aquilo fosse acontecer, aquilo realmente me tirou o chão, me deixou extremamente emocionada. Ele fala não só sobre o amor de um homem e de uma mulher, como o amor de uma mãe e de um filho. Então, tudo que a mãe faz por um filho é o amor incondicional. Então, assim, realmente, para quem tem um instinto materno mais apurado, como eu tenho, que eu sei que muitas das minhas leitoras também têm, é um livro realmente arrebatador, ele é finíssimo, ele é rápido de ler, e aguardem o final, porque é realmente de nos deixar enlouquecidos. Então, a minha escolha do mês de junho vai para o Diário de Susana para Nicholas, do James Patterson. Em julho foi fraquíssimo, porque eu li apenas 3 livros. Eu li a Filha da Feiticeira, da Paula Braxton, que é um livro bem interessante sobre bruxaria para quem curte bruxas. E, de uma certa forma, ele tem um quê mais histórico, porque a gente tem uma passagem de tempo, desde a Idade Média, passando pelas guerras, passando até o período atual. É um livro bem interessante. Eu li Os Óculos de Heidegger, da Thaisa Frank, que foi uma leitura que me arrastou demais. Eu levei quase 3 semanas para ler esse livro, então acabou me atravancando o mês de julho. Não porque o livro seja ruim, mas o livro é denso, o livro é complexo, ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele tem uma narrativa romantizada muito diferente dos livros que eu costumo ler, então não é uma narrativa fluida, não é uma narrativa com a qual a gente se identifique de imediato, a gente tem que construir também uma história junto com ela para poder assistir ali presencial, desenrolar e conseguir realmente se identificar, conseguir ser tocado pela história. Mas é um livro que eu acho extremamente essencial, porque para quem curte o tema, a temática Segunda Guerra como eu, ele mistura muito realidade com ficção. E nos Óculos de Heidegger eu descobri muitas coisas por trás de Hitler, por trás das, digamos, programações todas da guerra que ele fez com os generais dele, que realmente me chocaram demais, como, por exemplo, a questão da Operação Postal. Então é uma coisa muito importante para nossa história de mundo e eu recomendo bastante Os Óculos de Heidegger, mas talvez recomende que vocês leiam ele juntamente com algum outro livro e vão intercalando a leitura e vão lendo ele mais devagar, porque ele realmente é um livro que demora para engrenar. O terceiro livro que eu li foi Métrica, da Colleen Hoover, que é um Young Adult, ele é um New Adult, se não me engano. E ele é um livro que arrebatou meu coração. Então, a minha escolha de julho é Métrica, da Colleen Hoover, porque ele é um livro extremamente delicado, ele é um livro que consegue ser profundo, a maneira dele. Eu sei que teve muita gente que odiou, respeito a opinião dos outros, mas eu acabei me identificando demais com Métrica, porque eu conheço pessoas que passaram pela mesma situação da Laken e do Will, e isso acabou, assim, mexendo demais comigo, porque eles têm uma história de vida que é sofrida, e que mesmo assim eles conseguem se superar. Além de tudo, tem a questão da poesia, lembrando que ele não é um poema, ele não é um livro escrito na forma de poesia, que eu sei que isso tem afastado muita gente de Métrica com medo de ler poesias. Não, vocês vão ler um livro que é um romance normal como qualquer outro. Acontece que durante o texto existem competições de poesia em que os personagens preparam poesias para estas competições. E nós vamos ler algumas estrofes de poesia, apenas isso. E poesias que são extremamente tocantes e que realmente nos dão um sacode, são lindas demais. Métrica me fez chorar. É um livro que realmente ele mexe com as nossas emoções, porque trata de dramas familiares, trata de superação, trata de romances intensos, de amores proibidos. Então, realmente é um livro que eu sei que quem curte esse gênero vai amar demais. Eu super recomendo. Quem não tenha lido Métrica e Como Eu Era Antes de Você, são 2 livros que eu recomendo bastante. Agosto, eu li 5 livros. Eu li A Garota do Outro Lado da Rua, da Alicia Barros, que é um livro nacional, que é um infanto-juvenil. A Alicia Barros, para quem não sabe, ela foi a minha professora de curso de técnica de escrita criativa.
A Alicia é uma mulher que tem uma história de vida fantástica e serve de exemplo para muitos autores nacionais que têm o sonho de publicarem os seus livros e se tornarem famosos, porque ela começou do nada e ela teve uma ascensão na carreira dela extremamente fantástica, estrondosa e rápida. E, inclusive, esse ano ela conquistou diversas vitórias, como ganhar o Códex de Ouro de Melhor Romance Nacional. Ela conseguiu o contrato com Arqueiro, que foi um grande passo para a literatura nacional. O livro dela, A Bandeja, vai virar filme, já estão fazendo o roteiro. Então, realmente, são portas que se abrem para a literatura nacional e eu super me orgulho disso, me orgulho da Alicia e espero que ela consiga levar muitos autores de qualidade junto com ela rumo ao sucesso. Li também Como Salvar um Vampiro Apaixonado, da Beth Fantasy, que é um livro que eu espero há anos, porque desde que eu li Como Se Livrar de um Vampiro Apaixonado, a editora acabou não querendo lançar a continuação. Eu não sei se ele não teve uma boa aceitação no Brasil, mas eu sei que por muito tempo eles resolveram não lançar a continuação e os fãs entraram em loucura, infernizaram a editora, até que então eles resolveram voltar atrás na decisão e lançaram Como Salvar um Vampiro Apaixonado. A própria Beth fala que se não fosse pelos fãs brasileiros dela, o livro dela não teria vindo para o Brasil. E foi um livro que realmente, assim, ó, eu amei. Todo mundo sabe o quanto eu sou apaixonada por esses livros. Todo mundo sabe a respeito do meu marido literário, que é o Lúcio Vladesco. E o quanto eu me identifico com essas histórias todas escritas pela Beth. Então é um livro que realmente foi muito esperado pra mim. Eu li também Yokai, eu não sei se é Roxane Norris ou Roxane Norris, tá? Apesar dela ser brasileira, eu não sei como que fala o nome dela, se é Roxane ou não. É um livro que eu li num book tour promovido pelo blog Every Little Book. É um livro nacional. Ele não tem resenha no blog, tá? Li também o Bling Ring, da Nancy Jo Salles, que é o livro que foi usado como inspiração para fazer o filme Bling Ring, dirigido pela Sofia Coppola. Que tanto o livro quanto o filme foram uma grande polêmica. Inclusive, eu fiz uma semana especial no blog sobre o assunto do Bling Ring, falando tanto do livro quanto do filme, que são histórias verídicas e que realmente mexeram com os Estados Unidos na época de 2008 a 2010, se não me engano. O livro Bling Ring é um livro mais jornalístico, ele é quase que um diário narrado pela Nancy Jo Salles a respeito do envolvimento dela com essa história. E é um livro que eu gostei demais, e é um livro que ele é extremamente importante para a época que nós estamos vivendo hoje, da questão do superconsumo, do imediatismo, do estrelismo, dessa ascensão à fama, à glória, ao dinheiro. Então é super importante para os jovens lerem para formarem uma opinião crítica a respeito, tá? Além dele, o último livro que eu li em agosto foi Sal, da Letícia Wiercowski, que é uma autora gaúcha, que foi para a Intrínseca, então, e publicou o livro por eles. A Letícia também escreveu A Casa das Sete Mulheres e também é roteirista de vários filmes. Bom, foi difícil também escolher o melhor livro de agosto, porque Sal foi um livro que mexeu demais comigo. Ele é um livro tão bem escrito, tão profundo. Ele foi o livro nacional de maior qualidade que eu já li na minha vida, porque a narrativa da Letícia é extremamente diferente. É uma narrativa muito mais adulta, muito mais densa. Ela é quase que poética. Eu compararia a narrativa da Letícia à do Neil Gaiman, tá? Eu acho que ela tem uma qualidade internacional. Ela é muito, muito, muito boa. E Sal mexeu realmente demais comigo, mas eu não poderia dar o melhor livro para o Sal por ter nessa lista Como Salvar um Vampiro Apaixonado. Eu sei que para alguns pode ser ridículo eu comparar um livro de vampiros com um livro tão complexo e bem escrito como Sal. Mas como eu disse para vocês, eu não estou dando os melhores livros do mês para um livro que tem a melhor técnica de escrita. Não, eu tô dando os melhores livros para o livro que mexeu mais comigo, para o livro que eu mais amei. E por eu estar esperando há anos Como Salvar um Vampiro Apaixonado, e por ele realmente fazer parte da minha vida em diversos sentidos, seria impossível que eu não desse o melhor livro para ele, porque foi um livro que eu esperei demais, que eu fiz inclusive um vídeo buscando ele na livraria,
que eu li numa sentada, que eu me emocionei, que foi incrível reencontrar os personagens que eu tanto amo, e ao mesmo tempo foi tão difícil dar adeus a eles, porque eu sei que eu nunca mais vou vê-los. Inclusive por isso eu acabei criando um conto fanfiction a respeito do final do segundo livro, porque eu queria que tivesse sido levemente diferente, ou eu queria que a Beth tivesse estendido um pouco a narrativa do final. E foi um livro muito lindo de ver a Jess se superando e realmente encontrando e entrando no lado negro da força dela mesma, e descobrir que ela é além de uma menininha mimada dos Estados Unidos, que ela realmente é e faz parte da realeza e que tem o poder dentro dela. Então ele fala muito sobre traições, sobre autoconhecimento, sobre a busca do poder, sobre as relações amorosas. Tanto a Mindy quanto o Raniero também tiveram um destaque especial nessa história. Foi impossível não me apaixonar ainda mais por esses dois personagens. Então, meu melhor livro do mês de agosto não tem como não ser Como Salvar uma Vampiro Apaixonado, da Beth Fantasy. Em setembro, eu li 4 livros. Eu li Ela é uma Fera, da Marina Carvalho, que é uma autora nacional também. Foi o primeiro livro que eu li dela, eu li em e-book. É um livro que eu achei bem interessante porque ele é uma releitura de Shakespeare, da Megera Domada, ou Megera Indomada, agora não me lembro direito, mas tem lá no blog. E ela fez então uma releitura mais atual, mais moderna, mais contemporânea sobre a história. E também foi uma forma de incentivo à leitura de livros nacionais, que eu achei fantástico, porque ela, com o novo conceito, lançaram esse book sobre um preço extremamente irrisório. Se não me engano, ele era R$1 e alguma coisa, que realmente a intenção era disseminar a cultura de livros nacionais e também disseminar a cultura de livros em e-book, de fazer realmente as pessoas comprarem, de não terem desculpa de baixarem, de fazerem qualquer coisa do tipo, porque o livro realmente estava muito barato. Eu achei esse incentivo muito legal, assim, e parabenizo a editora Novo Conceito e a Marina Carvalho por terem feito isso. E também Uma Prova de Amor, da Emily Giffin. Foi um livro muito esperado por mim, justamente por já ter lido outros 2 livros dela, da autora, e de ter gostado bastante, e talvez por isso tenha sido uma grande frustração também, porque o livro realmente eu achei uma grande de uma porcaria. Não vou entrar em detalhes, a resenha tá lá no blog, sintam-se à vontade de ler e de comentarem sobre o assunto, mas não gostei, infelizmente. Eu vou ter que rever o meu conceito sobre a Emily e ver quando que eu vou dar uma nova chance a ela, porque eu realmente fiquei com o pé atrás depois que eu li Uma Prova de Amor, que nem pareceu ter sido escrito por ela. Li também Dançando sobre Cacos de Vidro, da Ka Hancock, que foi um lançamento que mexeu demais comigo desde que eu vi a sinopse. Eu sabia que era um livro que eu precisava ler. Li também O Amor Mora ao Lado, da Deb Macomber, que foi o primeiro livro que eu li da autora. Um livro finíssimo, lançado pela editora Novo Conceito, que apesar da narrativa ser extremamente bem feita, ser envolvente, cativante, o final pra mim foi extremamente decepcionante, por ela ter uma aceleração da história muito rápida e um desfecho que pra mim não foi, assim, um dos mais apropriados possíveis. Mas então, dos 4 livros que eu li em setembro, o melhor livro que eu li, sem sombra de dúvidas, foi Dançando sobre Cacos de Vidro, da Ka Hancock, que conta a história de um bipolar e de uma mulher que tem um histórico, uma genética muito forte a respeito de câncer, e eles são casados, e ela acaba engravidando de um filho dele, que ela não poderia ter filhos em razão de todas essas doenças genéticas que permeiam a história deles e que eles sabem que isso é um grande risco na vida deles. Vai tratar sobre essa história de amor, não só de um amor de uma mulher e de um marido que tem que vencer todos os desafios do mundo e literalmente dançar sobre cacos de vidro para poderem manter a relação deles, como também o desafio e o amor incondicional de uma mãe que quer dar à luz, que quer ter um filho em todas as condições dela de saúde, que são extremamente precárias. Então é um livro que eu extremamente recomendo para vocês. Leiam a resenha lá no blog, porque ele é realmente arrebatador. Em outubro, eu li 6 livros. Eu li Gattaca, do Frank Tillies, que é o 2º volume de A Síndrome, que é uma trilogia de thriller policial. Eu li Escola, Os Piores Anos da Minha Vida, de Jamie Patterson e Chris Tebbets. Eu li A Vovó Vigarista, de David Walliams. A Vingança Veste Prada, de Lauren Weisenberger. Feita de Fumaça e Osso, da Laine Taylor, que é o 1º volume da trilogia. E Quando uma Garota Entra em um Bar, da Helena S. Page. Bom, outubro também foi um mês difícil, porque eu li livros interessantes e também li livros extremamente decepcionantes. A Vingança Veste Prada, pra mim, foi o
pior livro do mês. Foi um livro que dá vontade de, se eu tivesse ele físico, eu li ele em e-book, eu teria jogado ele pela janela, eu teria rasgado, porque é um livro que eu não recomendo a leitura, eu achei ele podre, tá? Ele é o segundo volume do Diabo Veste Prada, é um livro que eu tava esperando demais, porque eu amei o primeiro volume, e logo que ele saiu na pré-venda da Saraiva em e-book, eu já comprei, e assim que foi liberado o download, eu já li e eu simplesmente queria morrer pra ter lido aquele livro. Ela deu um tiro no pé dela, essa autora, ela não deveria ter feito uma continuação, porque além de não ter nenhuma qualidade, o livro dá 1000 voltas e não vai a lugar nenhum, e terminou tão infantil e imaturo quanto o primeiro livro, que no final teve um grande salto. Então foi um retrocesso na história da personagem, não recomendo. Feitas de Fumaça foi uma grata surpresa pra mim, porque era um livro que estava praticamente um ano na minha estante, eu tinha comprado ele no Black Friday de novembro de 2012, muito porque me recomendaram, muito pela capa que é belíssima, mas eu não tinha tocado nele porque eu não sei, eu tinha algum preconceito em relação à história que nem eu mesma sabia. Mas foi um livro que eu me seduzi demais, porque ele tem ficção, ele tem aventura, ele tem sobrenatural, ele tem romance, então é uma história realmente bem interessante. E também, como a Intrínseca estava lançando o segundo volume, e eu queria solicitar para poder ler, eu precisava ler o primeiro que eu já tinha em casa, para poder então solicitar o segundo livro. Então meio que me obriguei a ler Feitas de Fumaça por causa disso. Li também Quando uma Garota Entra em um Bar, que é um romance erótico, lançado pelo Novo Conceito e escrito em 3 mãos, pelas autoras Ellen Page e o S, eu não vou lembrar o nome dela, porque Helena S. Page é um codinome, é um pseudônimo. Então, foi lançado por 3 autoras. Eu fiz uma entrevista com a Page no blog, tem lá a respeito do livro, foi muito interessante. Inclusive, o Novo Conceito replicou essa entrevista no blog deles, eu fiquei bem feliz. E eu sei que elas pretendem lançar outros livros nessa mesma temática. A grande novidade dessa história, o grande pulo do gato, é que ele é um RPG. Então ele é um livro interativo em que nós somos a protagonista e que nós temos que escolher o que nós queremos fazer, quais vão ser os próximos passos, qual vai ser o desenrolar da história, então para onde nós queremos ir, quais são as escolhas que nós vamos fazer, está tudo nas nossas mãos e realmente isso é uma grande novidade no mundo da literatura contemporânea, porque este tipo de narrativa até então eu só via no mundo dos geeks, no mundo dos nerds, livros de RPG voltados para um outro tipo de público. Então eu realmente assim, achei super interessante, não vejo a hora de ler os outros livros delas. Por causa disso, foi muito difícil escolher os melhores livros de outubro, porque eu li vários livros bons, mas a minha escolha foi por Gattaca, do Frank Chillies, porque Gattaca é um livro extremamente maravilhoso, de uma qualidade de narrativa fantástica, que nos prende muito. Ele é o segundo volume da trilogia de A Syndromier, mas o Frank deixa bem claro que são livros que podem ser lidos separadamente de forma individual. Ler Gattaca não vai influenciar a Syndromier e vice-versa, apesar de que quem lê numa ordem, numa sequência lógica, a gente vai descobrir em Gattaca coisas, né, o desenrolar da história dos personagens de A Syndromier. E Gattaca não é bom só por ser um romance policial, só por ter cenas de investigação e assassinato bem elaboradas, mas porque ele trata de assuntos no texto, em Gattaca especificamente, a respeito de biologia e medicina, que são coisas que eu gosto demais, como, por exemplo, a seleção natural de Darwin, a respeito de evolução, da teoria da evolução da vida. Então ele remonta teorias fantásticas a respeito dos Neandertais, a respeito de outros seres que viveram naquela época, seres primitivos, e que são responsáveis, no caso, né, nós somos a evolução deles, e várias coisas a respeito da bilateralidade, ou seja, de quem é destro, de quem é canhoto, e do que essa relação faz com as nossas condutas, as nossas atitudes e as transmissões genéticas que nós passamos para os nossos filhos. Tudo isso está extremamente bem tramado, com as sequências de assassinatos e investigação, e a cada vez que eles vão se aprofundando na história, a gente vai descobrindo mais a respeito dessas questões das sequências do DNA e etc. Além de sabermos um pouco mais da vida dos próprios personagens, que é muito linda e que mexe demais com a gente, porque eu torço demais por eles. Então é um livro realmente que eu gostei muito para quem curte romance ou thriller policial. Não deixem de ler a Syndromier e Gattaca do Frank Chillies, porque realmente são livros bons. Em novembro, eu acho que eu me esperei, talvez tenha sido o mês que eu mais li no ano,
Vamos começar então. Eu comecei em novembro lendo Feitiço, da Lisa Jones, que é um e-book lançado pelo Novo Conceito. A Lisa conseguiu vencer aquele concurso que a Novo Conceito fez na Bienal, dos autores, então, que enviassem os seus originais durante a época da Bienal do Rio, e os selecionados teriam e-books lançados pela editora. A Lisa foi uma delas, parabenizo ela por essa façanha, desejo muito sucesso, mas esse é um dos livros que não estão resenhados no blog. Li também A Lua de Mel, da Sophie Kinsella, que é outro livro que eu tava esperando demais pra esse ano, porque eu sou extremamente apaixonada pela Sophie, pelos livros dela e pelo gênero literário chick lit. E eu lembro que a Sophie, no início do ano, já tinha falado sobre A Lua de Mel, já tinha largado os 2 primeiros capítulos em inglês, que eu comecei a ler e chorei de rir, e tinha largado algumas fotos do livro, assim, bem legal. Então, logo que eu vi a pré-venda do e-book na Saraiva, também já corri pra comprar, e assim que eles liberaram o download eu li, e eu vi que eu li muito antes de muita gente, porque o livro físico, o lançamento foi adiado. Então eu acabei tendo a sorte de ler na frente de muita gente, e com certeza foi um chick lit, assim, muito a cara da Sophie, muito legal, muito divertido, eu ri demais, e fala sobre histórias das irmãs Lottie e Fliss, e conta um pouquinho de cada uma delas, e do sonho da Lottie em se casar, e a Fliss, de querer defender a irmã, acaba então arruinando a lua de mel dela. É um livro que eu super recomendo pra quem curte o gênero. Li também Dias de Sangue e Estrelas, da Laini Taylor, que é o 2º volume da trilogia Feitas de Fumaça e Osso, então eu acabei lendo ele em novembro, já que eu li Feitas de Fumaça e Osso em outubro. Li também Paixão Sem Limites, da Abby Glines, que é um livro new adult que estava arrebatando a blogosfera e que eu só escutava falar bem a respeito dele, e fiquei extremamente ansiosa para ler esse livro, e infelizmente para mim ele foi um pouco decepcionante e frustrante. Tive as grandes surpresas de ler A Caçada, de Andrew Fukuda, 6 Coisas Impossíveis, de Fiona Good, Na Ilha, da Tracy Garvey Graves, Pausa, de Colin Hoover, que é o 2º volume de Métrica. Li também os livros nacionais E o Dente Ainda Doía, de Ana Terra, e O Mundo Inteiro, de Liz Garton, que foram aqueles livros do Projeto Itaú que eu solicitei, do Projeto Ler para uma Criança. Então, e não posso esquecer também que li Antes de Você Chegar, da Renata Miller, que foi um livro que eu ganhei no sorteio do blog Every Little Book, e foi um livro também que foi uma grata surpresa para mim. Então, realmente, o mês de novembro foi extremamente recheado, e eu tive a sorte de ler muitos livros bons, porque A Caçada, de Andrew Fukuda, foi um livro que mexeu demais comigo, por se tratar de uma ficção sobrenatural, que é literalmente uma corrida contra o tempo, e me lembrou muito de Jogos Vorazes, então quem curte o gênero vai amar A Caçada. 6 Coisas Impossíveis foi um livro extremamente doce, divertido, querido, rápido de ler, que eu precisava, assim, na hora que foi o livro perfeito para a hora que eu precisava. E foi uma grata surpresa, porque eu não conhecia nada da Fiona, então eu realmente amei a narrativa dela. Pausa foi fantástico, né? Porque por ser a continuação que eu tava esperando tanto de Métrica, e ele acho que me fez me apaixonar tanto quanto Métrica, apesar de que Métrica ainda arrebatou mais meu coração do que Pausa, porque Pausa me deixou um pouco irritada em algumas situações, mas as crianças também, na minha opinião, roubaram a cena de Pausa e acabaram dando uma pimentada legal na história. Antes de Você Chegar foi um livro nacional que eu li, então, da Renata Miller, que me deixou muito feliz, porque é um livro de extrema qualidade e um livro bem complexo, bem profundo, que fala sobre problemas psicológicos e mentais, problemas sociais, autoconhecimento, autobusca, e eu achei ele extremamente bem desenvolvido, então fiquei bem feliz de ter lido ele. E a minha escolha para o mês de novembro, o melhor livro que, na minha opinião, eu li em novembro, foi Na Ilha, de Tracy Garvey Graves. Na Ilha virou um dos meus grandes queridinhos, não só pela edição da Intrinsic, por aquela capa maravilhosa, mas porque realmente eu me apaixonei pela Ana e pelo JT, que acabam caindo então nessa ilha e tendo que sobreviver nela por anos. E acabam descobrindo muitas coisas a respeito de si mesmo e tendo que vencer desafios diários, sem infraestrutura, sem nenhuma forma de sobreviver, e eles encontram em si, eles se unem e eles acabam desenvolvendo uma cumplicidade, um relacionamento fantástico, que são arrepiantes. Então nós temos amor, nós temos romance, nós temos aventura, nós temos lições de moral, nós temos crescimento, temos tudo nesse livro. Ele é realmente um livro que eu recomendo bastante, e ele vai ser adaptado para o cinema, então não percam. Já em dezembro, eu li 9 livros.
Começando por Destruíste Diário de Carrie Smith, que na verdade não é um livro para ser lido, mas um livro para ser destruído. Já tem resenha dele no YouTube, já tem resenha dele no blog. Ele é um livro extremamente criativo e interativo, porque faz com que a gente, no caso, acaba se envolvendo com ele a cada página, né? E cumprindo desafios que a própria autora nos impõe. Então ele é um livro que é para quebrar literalmente paradigmas e nos tirar da nossa zona de conforto diária. É um livro que eu não vejo a hora de botar as minhas mãos maquiavélicas em cima dele, porque eu ainda não comecei, ainda não tive tempo de destruí-lo. Mas assim que eu começar, eu vou fazer vídeos pra vocês a cada episódio mostrando a destruição dele. Li também Simplesmente Ana, da Marina Carvalho, que é um livro que eu ouvia muita gente falando sobre, mas que eu ainda não tinha sentado pra ler. Eu ganhei ele numa promoção do Livros e Fuxicos, do blog da Pá. E foi muito gostoso, porque realmente ele é um livro que vale a pena ser lido, além de ser nacional, e é um incentivo para a nossa literatura nacional. Eu gosto muito do texto da Marina, ela tem um texto informal, um texto que é extremamente fluido e envolvente, ela usa figuras de linguagem, ela usa gírias, ela usa, ela não tem muita formalidade para escrever, ela não tem muita rigidez na escrita dela, que eu adoro. Então ela põe trechos de e-mail, ela põe trechos de música, ela fala sobre diálogos no sentido de assim, a Ana está observando um diálogo, então no texto está mãe falou, pai falou. Eu gosto dessa quebra de regras. Eu não gosto de textos muito rígidos, muito formais, e eu acho que nisso a Marina arrasa, além de ter escrito uma história de amor extremamente fofa e criativa. Li também Caçadores de Unicórnios, da Diana Petterfront. Li também O Duque e Eu, meu primeiro romance de época, da Julia Quinn, indicado pela Pá, do blog Livros e Fuxicos. Eu sempre tive um preconceito muito grande contra romances de época. É um gênero que eu não costumo assistir em filmes, não tenho muita conexão com ele, por ser uma coisa muito formal, com linguagens mais antigas, e uma época que, apesar de eu amar Londres, apesar de eu amar Escócia, Irlanda, apesar de eu amar a Idade Média, nas histórias eu não consigo me conectar, então eu tinha muito preconceito. E conversando muito com a Pá, que ela é uma amante desse gênero literário, ela então me indicou livros mais contemporâneos a respeito desta época histórica. E comecei então por O Duque e Eu, e foi uma grata surpresa pra mim, porque apesar de no início eu ter tido uma dificuldade de me envolver com o texto, daqui a pouco fluiu e eu me vi submersa numa história extremamente romântica e extremamente engraçada. Eu não vejo a hora de ler a continuação e de continuar nesse universo literário diferente, que ainda é diferente pra mim, mas que eu acho que pode ser bem promissor. Li também Uncharted, que é o spin-off de Na Ilha, de Tracy Garvis Graves, que é o livro 1,5, que é um conto, na verdade, sobre alguns personagens que aparecem rapidamente no livro Na Ilha. E a gente também tem um vislumbre do futuro da Ana e do TJ, que foi muito legal poder ter reencontrado esses personagens. Infelizmente, eu falei com a Intrínseca, eles não têm previsão e nem planos de publicar este conto. Mas, então, no momento eles têm em inglês pra vender na Amazon. Quem lê em inglês, não deixe de ler, porque quem leu Na Ilha, Uncharted é tão apaixonante quanto Na Ilha. Li também Deixe a Neve Cair. Deixe a Neve Cair é um livro que fala sobre 3 contos escritos pelo John Green, pela Maureen Johnson e pela Lauren Miracle, acho que se fala assim. Foi lançado pela editora Rocco. E é um livro que eu tava esperando bastante também, porque além de falar, além de ser situado na época, né, do Natal, que eu acho muito gostoso de, na época do Natal, ler livros natalinos, livros a respeito dessa época do ano, é um livro que tinha o John Green no meio, e eu tinha certeza que eu ia amar, porque John Green é John Green, como a gente costuma dizer, que leria até a lista de compras dele, do supermercado. Mas infelizmente foi um livro que não funcionou pra mim. Primeiro, eu não gosto muito realmente de contos, e foi difícil insistir nisso, porque os contos eles têm características, né, de serem curtos, de terminarem rápido e, na minha opinião, de não terminarem de forma tão satisfatória. Apesar de que os 3 contos são interligados, então no final do 3º conto nós temos a conexão de todas as histórias, e daí realmente faz sentido e parece ser um livro completo, como se fosse do início ao fim, escrito por um mesmo autor. Mas as histórias em si, pra mim, não funcionaram. Eu vou colocar em breve a resenha dele no blog. Eu sei que tem muita gente gostando, mas infelizmente não era aquilo que eu imaginava.
Li também 2 livros nacionais pro Readathon BR Semana Nacionais, que foi promovido pelos blogs da Babi Lorentz, da Camille e da Fran, agora no final do ano, entre o dia 22 e o dia 28 de dezembro. E então, como era sobre livros nacionais, eu resolvi dar uma chance para Maribela Azevedo, que é uma autora que eu ouvi falar muito bem em vários blogs, inclusive no blog da Pá, do Livros e Fuxicos, que foi a resenha que me fez ler Amor no Ninho. Então, Amor no Ninho também já tem vídeo no YouTube e eu vou botar a resenha escrita no blog. E assim que eu terminei Amor no Ninho, resolvi ler Amor Inteiro, que é o 2º volume da trilogia, porque eu precisava descobrir o que ia acontecer com a Marina, com o Dan, com o Lance e com a Shanti. Amei demais também esses 2 livros. Foi uma grande surpresa pra mim, porque a literatura nacional, pelo menos eu tô tendo sorte de ler muitas coisas de qualidade, e Amor Inteiro arrebatou meu coração. E depois que eu terminei Amor Inteiro, que eu terminei praticamente na madrugada do dia 28 pro dia 29, eu pensei assim, será que ainda vai dar tempo de ler alguma coisa em dezembro? E deu, porque eu resolvi escolher um livro fininho, mas não por ser fino, mas eu botei lá no Face que eu queria ler mais um livro, porque eu tava de ressaca literária por causa de Amor Inteiro. E eu não sabia muito bem o que ler em seguida, porque eu também não queria que fosse uma leitura assim que mexesse demais comigo, como o Amor Inteiro mexeu. Queria uma coisa mais descontraída e pedi dicas para as minhas amigas. E a Amanda Rezende me indicou então Anjos da Mesa, da Debbie Macomber. Disse que tinha acabado de ler, que tinha sido uma leitura muito rápida, muito fácil, muito divertida. E eu pensei, ok, vou investir mais uma vez na Debbie Macomber, apesar de não ter gostado tanto de Amor Mora ao Lado. Li Anjos da Mesa. Foi realmente uma surpresa muito boa pra mim, porque eu me diverti com a história. Eu ri demais. Eu achei extremamente criativa a forma que a Debbie inseriu os anjos no contexto. E como vocês vão ver na minha resenha, eu acabei repensando a Lady Murphy, pensando então que a Lady Murphy não existe, na verdade. O que existem são anjinhos atrapalhados ao nosso redor, que tentam nos ajudar, mas enfiam os pés pelas mãos. Então a proposta do livro é extremamente linda. A mensagem de Natal também é um livro que eu recomendo bastante, espero que vocês gostem, para quem gosta de temática natalina, e também de um romance muito fofinho que daria uma bela comédia romântica na televisão. Mas a minha escolha do mês de dezembro foi Caçadora de Unicórnios, volume 1, A Ordem das Leoas, da Diana Petrafront, que é um livro que realmente ganhou meu coração. Porque quando eu comecei a ler Caçador de Unicórnios, eu estava querendo ler algum livro. E eu tinha começado a ler Grande Irmão, que acabou não fluindo. Daí depois eu comecei a ler Rose na Tempestade, que acabou também não fluindo. Li apenas os primeiros capítulos de cada um dos livros. Não que eles não sejam bons, mas para aquele momento que eu estava precisando, não foram as leituras compatíveis. E simplesmente eu abri ali a minha biblioteca de livros e o primeiro livro, na ordem alfabética, que eu tinha ali era Caçadora de Unicórnios, e eu abri. E quando eu comecei a ler as primeiras linhas dele, tipo assim, ele me conquistou na hora, porque ele é um romance, não é new adult, ele é um young adult, digamos assim, um jovem adulto, e ele tem de tudo um pouco. Pra mim ele é extremamente completo, porque ele tem romance, ele tem drama adolescente, ele tem aventura, ele tem ficção, ele tem sobrenatural, ele tem partes bem sanguinolentas, ele fala um pouco sobre autoconhecimento, ele é divertido. Então, assim, ele realmente foi extremamente completo pra mim. Ele me envolveu tremendamente, me fez ver os unicórnios de uma outra forma, porque nós temos também um pouco de história. Então, a autora fala sobre esses contos, esses mitos dos unicórnios, do que os europeus achavam sobre ele ao longo dos anos, e a gente vê que os unicórnios não são o que a gente imagina, que são aqueles seres branquinhos, fofinhos, que voam com chifre lindo, que nem a gente vê por aí e tal, que as menininhas amam unicórnios. Não, os unicórnios são seres malvados, são seres sanguinolentos, que matam as pessoas, que são cruéis, então, e que nós precisamos das caçadoras de unicórnio para nos manterem livres desses animais tão terríveis. Foi interessante vê-los sob uma outra perspectiva, e é um livro que me prendeu demais e que eu não vejo a hora de poder ler a sequência. Eu sei que a Diana escreveu vários outros livros sobre este tema, que eu pretendo ler. Infelizmente nem todos foram lançados no Brasil, mas realmente foi uma grata surpresa para mim. Bom, estes foram 75 livros lidos no ano de 2013, vocês viram que foi muita coisa. Eu sei que esse vídeo ficou muito grande, eu já tô aqui sem voz, já tô com sede, porque, meu Deus, falar de tanta coisa assim de cabeça, imagina se eu tivesse falado de cada um, acho que eu estaria ficando louca.
Mas eu acho que foi interessante gravar esse vídeo para poder passar um pouco para vocês de como foi o meu ano, de como foram as minhas leituras, dos meus gostos, pra gente poder compartilhar mais esse momento. Também quero saber de vocês o que vocês leram, o que vocês gostaram, o que não gostaram, comente aí. Este vai ser o último vídeo do ano de 2013, então eu gostaria também de aproveitar e agradecer para vocês, porque o meu ano de 2013 no blog foi simplesmente fantástico, foi um ano de muito sucesso, foi um ano de muito trabalho, de muita dedicação, mas também eu consegui ver o resultado de tudo que eu plantei. E ver você sempre comigo, seja aqui no canal do YouTube, seja também no blog, de ver os comentários de vocês, as participações, de poder compartilhar as minhas leituras com vocês, receber indicações ou dar indicações, é extremamente precioso, porque faz com que tudo fique muito mais íntimo, muito mais cúmplice e que tenha uma razão de ser, porque se eu faço blog, não é só pra mim, é pra vocês também. Então é muito importante ter a participação de vocês, porque realmente faz a diferença. Então eu gostaria de agradecer todos os meus leitores que estão sempre aqui comigo. Gostaria de agradecer os novos leitores que eu sei que diariamente passam pessoas novas pelo blog que eu nunca vi e com a qual eu nunca falei. E eu gostaria também de agradecer as pessoas que leem o blog, mas que não comentam, porque eu sei que vocês também estão aí. E é muito legal quando vocês deixam um primeiro comentário, eu fico muito feliz. Então, muito obrigada, gente. Gostaria de desejar para vocês um feliz 2014, cheio de bênçãos, de realizações, de boas leituras, de gratas surpresas, que vocês consigam correr atrás de todas as suas metas, de todos os seus sonhos, e que todos os blogs de vocês que têm blogs sejam um grande sucesso. Contem comigo para o que precisarem, e é um grande prazer ter tido a presença e a amizade de vocês durante todo esse 2013. Então, um feliz ano novo. E, por favor, não esqueçam, se tiverem gostado do vídeo, cliquem em gostei. Vocês não imaginam o quanto isso faz a diferença. É apenas um clique, não custa nada. Isso ajuda na divulgação, isso estimula a gente que mexe com o YouTube, que edita vídeos, a continuar produzindo vídeos, porque é uma coisa trabalhosa. Então, ajudem a divulgar, compartilhem no Facebook, no Twitter, no Google+, deixem um comentário legal que eu vou adorar ler, vou adorar responder. E se inscrevam no canal caso vocês não tenham se inscrito. Então, um grande beijo pra vocês e até 2014!